E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Márcio aqui mais uma vez trazendo para vocês uma videoaula sobre termodinâmica, assunto específico, calor latente. Antes de começarmos o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para atingir o maior número de pessoas possível e vem comigo estudar calorimetria e transições de fase, certo? Bom, a gente já viu na aula anterior que eu postei. Se você não viu ainda, assista lá, por favor. É importante, porque a gente vai usar a equaçãozinha fundamental da calorimetria, que foi vista na outra aula, certo? A gente já viu essa medida de calor, já discutimos a transferência, certo? Envolvida, e agora o que vamos ver é o que acontece na transição entre as fases. Por exemplo, o que acontece quando você transforma água em gelo, ou vice-versa, gelo em água, certo? Ou água em vapor, certo? O que acontece nessa transição? É isso que a gente vai dar uma analisada. E para fazer isso, a gente vamos utilizar essa equaçãozinha aqui, que ela faz a transferência de calor em uma transição de fase. Você vai ter uma quantidade de calor que vai ser fornecida, certo? Para que haja uma transição de fase. Bom, essa equaçãozinha tem um mais ou menos ali, ó, onde esse mais vai ser utilizado quando o calor entrar no material, ou seja, quando o material absorver calor, e o menos vai ser utilizado quando ele doar calor, entendeu? Perder calor. O M ali significa massa do material que muda de fase, e o L vai ser o calor latente para essa transição de fase. Esse L, que é o calor latente, normalmente ele é tabelado, ele é sempre dado, certo? Eu não vou dizer que todas as vezes vai ser dado, mas normalmente ele é dado, ele é tabelado. O sinal positivo, mais calor no sistema, é usado quando o sólido se funde. O sinal negativo, menos calor no sistema, é usado quando o líquido se solidifica. O calor de fusão depende do material e também varia ligeiramente com a pressão. Dá para formar um conceitozinho, ó. Calor latente L de uma mudança de fase é uma quantidade de calor que a substância recebe ou cede por unidade de massa durante a transformação, mantendo-se constante a temperatura. Vamos ver isso num gráfico. Tem um gráficozinho aqui que é bem interessante. Esse gráfico é da temperatura em função do tempo de uma amostra de água inicialmente na fase sólida, certo? Então, inicialmente ele está aqui, ó, menos 25, inicialmente, então ele está menos 25 graus Celsius. Então está na fase sólida, certo? Vai ser fornecido calor. Tá vendo aqui, ó? O gelo é aquecido. Então, de A para B, o gelo é aquecido. É fornecido uma quantidade de calor ao gelo para que ele comece a derreter. De B para C, o gelo vai se derreter. Quando chega em C, o gelo tem se derretido totalmente. Ele está na forma líquida, certo? Aí o que vai acontecer? Do C até o D, a água, tá vendo aqui, ó? A seta mostrando. A seta está mostrando aqui, ó. A água líquida é aquecida. Então, de C para D, você está aquecendo a água. Só que de B, aqui de B para C, olha o que aconteceu. O gelo se funde transformando-se em água líquida a 0 graus Celsius. Aqui você aquece a água. Do D para o E, olha o que acontece aqui. A água líquida se transforma em vapor de água a 100 graus Celsius. E aqui, ó, do E para o F, olha o que acontece. O vapor de água é aquecido. Então, observe essas transições. Em algumas delas, em 3 delas, você fornece calor à água, no caso, para que ele aqueça. E depois tem outras transições, no caso aqui a BC e a DE, onde você fornece calor para ele se transformar, para ele mudar de fase. Certo? Então tá aí a relação. Esse gráfico é legal porque ele relaciona as duas coisas. Ele relaciona tanto essa primeira coisa aqui, ó, a transição de fase, como ele relaciona essa, a temperatura da água variando. Então, quando você relacionar a transição de fase, você vai trabalhar com essa equação, porque mudou de fase. Quando não mudar de fase, só mudar de temperatura, então você trabalha com a equação fundamental da calorimetria. Esse gráfico é importantíssimo, hein? É bom que você analise bem esse detalhe aqui também, ó. Fique atento, dê uma pausa no vídeo e leia direitinho para compreender bem o que está sendo abordado.
Aqui tem um quadro para resolução de problema, estratégias, né? Você deve também dar uma lida. Eu coloquei porque eu achei super importante. Um fator importante que eu vou ressaltar aqui para vocês é isso aqui, ó. A relação da conversão de energia, ela é a zero, né? Então, observa. Vamos ver um problema para fazer uma aplicação daquele gráfico e também da tabela, né? Da tabela do calor latente aí, ó. Ele quer que você calcule aqui a questão do Halliday 27. Calcule a menor quantidade de energia em joules necessária para fundir 130 gramas de prata inicialmente a 15 graus Celsius. Bom, vamos entender o problema. Você tem 130 gramas de prata inicialmente a 15 graus Celsius. E você quer fundir essa prata, certo? Então, se ela está a 130 gramas a 15 graus, ela está no estado sólido. Quando você fundir ela vai para o estado líquido, né? Então, beleza. Ó. Primeiro a gente vai ter que calcular qual é a quantidade de energia necessária para para aquecer a prata até o ponto de fusão dela. Aí esse ponto de fusão da prata a gente encontra na tabela, certo? Então, observe o seguinte, ó. Como? Bom, vamos precisar aqui do calor específico da prata. Calor específico é a minha tabela A. Calor específico da prata está aqui em joules. 236 joules por quilograma Kelvin. Beleza? 236. 236 joules por quilograma Kelvin. E o calor latente, calor de fusão, calor latente de fusão da prata, qual é? É minha tabelinha B. Fusão, calor latente de fusão, tá aqui, ó, da prata, 105 kJ por quilograma. Mas ele se funde, aqui temperatura, ele se funde a temperatura de 1235 Kelvin. Então vamos lá, 105 kJ por quilogramas, 105 kJ por quilograma. Ele se funde a uma temperatura T de 1235 kelvins. Tá aí, ó, as nossas informações. Temos a temperatura inicial de 15 graus Celsius, né? Bom, a nossa equação, eu vou chamar de aqui de I, vai ser a primeira coisa que vamos fazer. Vamos encontrar a quantidade de calor necessário para elevar ele de 15 até 1235 Kelvin, certo? Só que esse 15 aqui está em graus Celsius, ó. Tem que tomar cuidado para transformar ele em Kelvin, né? Que é igual a mc delta T. A massa está em grama, isso em quilograma é 0,13 vezes calor específico 236 vezes 1235 menos 15 graus Celsius transformados em Kelvin. A escala, utilizando aquela equaçãozinha das escalas lá, é TK, né, igual a TC mais 273. 273 mais 15 dá 288. 288. É isso mesmo. Aí você vai ter o que? Agora é só fazer conta, né? Vamos fazer aqui. Vamos pegar a nossa calculadorazinha.
na nossa calculadora, primeiro eu vou fazer isso aqui, 1235 menos 288 ali. Isso vai dar o quê? 947 vezes 236 vezes 0,13. Isso é igual 29.054, arredondando ali, né? Dá para botar 2,9 vezes 10 a quarta tranquilo. Então, vamos lá. Vamos colocar 2,9 vezes 10 a quarta. Dá para colocar isso aqui tranquilo. Como trabalhando com joules, né? Então isso aqui está em joules. Beleza? Essa é a quantidade de calor necessária para aquecer. Entendeu? Ele não está se fundindo, ele não fundiu. Ele está no ponto de fusão. Agora você vai fornecer a quantidade de calor para ele se fundir. Aí para ele se fundir, você vai multiplicar pelo calor latente de fusão. A massa a gente usa em quilo, vezes o calor latente de fusão, 105. Ó, mas ele está em quilojoules, né? E a gente está trabalhando em joules, então isso é 105 mil. Novamente nossa calculadorazinha. Vamos lá. 0,13 vezes 105 mil. Isso vai dar 1,4. Arredondando 1,4 vezes 10 a quarta. Então, 1,4 vezes 10 a quarta joules. Beleza? Aí, ó. O que você vai fazer? Ele quer a menor quantidade, certo? A menor quantidade é a soma dos dois. Eu vou chamar isso aqui de A e vou chamar isso aqui de B. Beleza? O A foi para aquecer de 15 até 1235 e o B foi para fundir. Aí aqui sim ele está transformado em... ele sofreu a fusão. Então, ó, menor quantidade de energia. Vou botar assim, a quantidade de energia a quantidade de energia vai ser a soma do QA mais o QB. Ou seja, 2,9 vezes 10 a quarta. Opa. 2,9 vezes 10 a quarta. Mais 1,4 vezes 10 a quarta. Isso vai dar o que? 9 mais 4. 13 vai 1. 2 mais 4, né? 4,3 vezes 10 a quarta joule. Essa é a energia mínima necessária para fundir 130 gramas de prata. Certo? Qual é a grande ideia desse problema? É você notar que para fazer a fusão de qualquer material, você vai ter que aquecer até o ponto de fusão desse material e depois fornecer mais quantidade de calor para que ele se funda. Entendeu? Você tem que fazer dois procedimentos. Próximo exemplo.
Que massa de água permanece no estado líquido depois que 50,2 kJ são transferidos na forma de calor a partir de 260 gramas de água inicialmente no ponto de congelamento. Você tem 260 gramas de gelo, no caso. Aí você fornece a esse gelo 50,2 kJ. É claro que ele vai derreter, certo? Aí quando ele derrete, ele não derrete por completo. Ele vai derreter uma parte. Outra parte permanece na forma de gelo. Aí ele quer que você determine qual é a massa de água que derreteu. Qual é a massa de água que permanece no estado líquido. Então, é parecido com o problema anterior. Só que você não precisa, ele já te deu a quantidade de calor que foi fornecida. Então aqui, ó, bom, a gente vai precisar só do calor latente de fusão do gelo. Acho que é 333. Mas vamos olhar na tabelinha para não ter dúvida. Calor de fusão do gelo, 333. Aqui temperatura, 273, tá vendo? Da água, né? Perdão. Ela se funde a 333 kJ por quilograma a uma temperatura de 273 Kelvin. Então, 333 kJ por quilograma. Ele se funde. Ah, eu não vou precisar da temperatura, né? Porque eu vou trabalhar aqui, ó. Eu vou trabalhar aqui com essa equação. Q igual a M vezes o calor de fusão latente de fusão do gelo. Mas o que eu quero determinar é a massa de gelo que permanece depois que você fornece essa quantidade de calor. Então eu quero determinar o M. Isola. Q sobre L de fusão do gelo latente é igual. O que foi dado está em quilojoules, 50,2 dividido pelo calor latente de fusão da água, né? Eu digo do gelo, mas gelo e água. Dividido por 333, porque também está em quilojoules. Usando a nossa calculadorazinha. Vamos lá, 50,2 dividido por 333. Isso nos fornece 0,151. Vamos arredondar? 0,151 quilogramas. Quer deixar em gramas? Isso é equivalente a 151 gramas. Beleza? Pronto. Encontremos a quantidade de gelo que permanece. Para responder a pergunta agora é só fazer um menos o outro. Certo? Então, ó, então você pega 260 gramas, que é a quantidade de gelo que tinha, e tira o que permaneceu. 151. Isso dá 109, né? É 1 para 10, desce 1, é isso mesmo, 109 gramas. Então, fica 109 gramas de água no estado
líquido. Aí, ó, então você faz a subtração, fica lá, ó, a massa de água que permanece, 69 gramas de água no estado líquido. Beleza? Questãozinha bastante interessante, porém simples de resolver, né? Não é uma questão difícil. Beleza? Próximo problema. O calor específico de uma substância varia com a temperatura. Ah, interessante, ó. O calor específico está dado em função do tempo. Quando isso acontece, normalmente a gente resolve por integral. Já é uma dica, né? Com T em graus Celsius e C em calorias por grama Kelvin. Determina a energia necessária para aumentar a temperatura de 2 gramas dessa substância. Tem até os limites de integração. Ponto mínimo 5, ponto máximo 15. Não tem o que fazer, né? Vamos direto. Uma dessa na prova caía bem. A quantidade de calor necessário vai ser uma integral. Ela vai da temperatura inicial até a temperatura final. E M, C. Agora aqui é um DT. Certo? Porque o calor específico está em função do tempo, beleza? Vamos lá. Esse M é constante. Sai do integral, da integral. Fica TI, TF, C, delta T, DT. Eu quero dizer delta T. E isso é igual. Agora eu posso substituir os valores. M é 2 gramas. Limite mínimo 5, máximo 15. E aqui a gente tem 0,2 mais 0,14T mais 0,023 T a terceira. DT. Beleza? Essa é uma integral bastante simples. Integral de um polinômio de grau 3. Né? Opa, me atrapalhei ali, ó. É 2, né? Me atrapalhei. Aqui é 2. Já estou fazendo a integral. Então ficamos com 2 e multiplica a integral. Isso aqui vai ser o que? 0,2t mais integral de 0,14t. Fica 0,14t ao quadrado sobre 2. Então 0,7t quadrado mais integral de 0,023t ao quadrado é 0,023t a terceira sobre 3. Se eu dividir 0,023 por 3, dá aproximadamente 0,077. Vou fazer para não cometer nenhum equívoco. Mas eu acho que é isso mesmo. Você vai dividir 0,023 dividido para 3. Ó, tá a menos 3, tá vendo? Então fica 0,00. Tem outro zero. Era 0,00. Então deixa eu corrigir aqui. 0,0077t a terceira, variando de 5 até 15. Beleza? Bom, agora é com vocês, galera. Essa continha aí eu vou deixar para vocês. Eu vou colocar aqui a resposta. A resposta disso é 82 calorias. Essas continhas aqui de substituição é uma das contas que a gente aprende logo em cálculo 1 lá no início. É bom para vocês exercitarem. Então pega um papelzinho, rascunho do lado, façam. E vocês vão obter esse resultado aqui tranquilamente. Beleza? Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aí no canal, compartilhar também, né? Um abraço para vocês e até a próxima.